dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós não esquecemos não, este ano é o ano da chuva abundante. Amém, igreja? Glória a Deus. O amém ainda está fraco, mas a chuva vai ser forte. Eita Deus fiel. A chuva vai ser forte. Olha, amanhã parece que é isso mesmo. Rio de Janeiro, tira a máscara. Glória a Deus. Quarta-feira, estado de São Paulo, tira a máscara. Glória a Deus. E ó, Santa Catarina já tirou a máscara, aleluia! E nós estamos no meio, ó, São Paulo em cima, Santa Catarina embaixo, Paraná deve ser o próximo em nome de Jesus, amém? Aí o aleluia vai ser audível em todo canto que essa terra tem, em nome de Jesus, que essa igreja sempre vai dizer amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, estamos acabando. Está acabando a pandemia, está acabando a guerra, tudo, em nome de Jesus, amém? Está acabando a enfermidade da tua vida, está acabando a loucura, está acabando todo o mal. Amém, queridos? Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou de novo e disse: traz também um pedaço de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, eu não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois vamos morrer de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá, faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias, 3 anos. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disso, e aí continua, nós só vamos ler agora lá no versículo 24. 1 Reis 17, 24, diz assim: então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Glória a Deus. Coloca a tua Bíblia no teu lugar, fecha os teus olhos e pede: Deus, fala comigo no nome de Jesus. Aleluias. O nosso Deus e nosso Pai amado, a Bíblia está lida, mas precisa ser entendida. E este entendimento só vem do Senhor, que é o Pai das luzes. Então ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração e nos ajuda a fazer esta meditação, para que primeiro o teu nome seja glorificado, depois nossa vida seja edificada. E assim, Senhor, sairemos daqui para dizer: Deus estava lá, porque eu ouvi a sua voz. Fala comigo, fala com a igreja, é o que eu te peço implorando, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aplaude a palavra do Senhor e pode se assentar, glorificando no nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, por que Elias estava passando tudo o que passou? Sabe, ao invés da gente perguntar o Salmo 116, que diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? Geralmente, quando a gente está passando uma necessidade, uma dificuldade, uma luta, a gente sabe bem perguntar para Deus: por que, Senhor, eu e a minha casa estamos passando por isso? E a gente consegue muitas vezes ter esta resposta ao conhecer o problema de outra pessoa que teve a solução, ou então passou pelo processo e entendeu qual era o propósito.
passou pelo processo e entendeu finalmente qual era o propósito de Deus com aquele processo. E é sobre isso que eu quero te dizer aqui. Qual era? A gente está vendo na vida de Elias todo o processo. Mas qual que era o propósito? Elias saiu lá da sua terra, né? Ele que era de Tisbé, saiu da sua terra a mando de Deus, foi até o palácio real, olhou para a cara do Acabe e disse: até que eu diga, perante a presença de Deus a quem eu sirvo continuamente, não vai cair chuva sobre a terra. Feito isso, Deus disse: agora você vai e se esconda no ribeiro de Querite, porque eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. E ele então obedeceu e foi. Passados alguns dias, secou-se o ribeiro. Não havia mais fonte de água e também não havia mais comida. Então Deus disse a ele: agora você se levanta e vai até Sarepta. E lá eu ordenei a uma viúva que te sustente e te dê comida. Ele, ouvindo a voz de Deus, ele foi. Mas quanta luta, queridos. Quanta luta. Imagina, você mora numa cidade pequena, que nem tem no mapa, que era o caso dele. Ninguém conhecia. Ele era um homem rústico. Vivia também no deserto, como João Batista. Devia comer gafanhoto, com mel, silvestre. E aí então ele vestia roupas de couro, para poder se preservar no deserto. E aí já era difícil a sua vida onde ele vivia. O processo da sua vida já não era fácil. Deus então o toma e manda a presença do rei. Sabe para quê? Para não ser ouvido, para ser exposto e humilhado, para ser rebaixado, porque o rei não iria dar atenção para ele naquele momento, como realmente não deu. E aí então ele sai dali humilhado, e sabendo que Deus ia cumprir a palavra, não ia ter comida nem água. E Deus fala: vai para um ribeiro de Querite e se esconde lá. Ele que já não era ninguém, de repente é elevado alguém que entra dentro do palácio, parece que agora vai crescer. Parece que Deus tira ele de Tisbé para tornar ele pior. Porque lá em Tibé, pelo menos, ele era de lá, conhecido da população. Agora nem isso, porque ele estava escondido num lugar que só ia urubu. Porque corvo é uma espécie, amém? E aí, querido, lá seca o ribeiro. Que triste, que processo. E aí Deus então levanta e fala: agora você vai a Sarepta, que é da terra de Sidom. E Sidom hoje é a Síria, que é um lugar de inimigos para Israel. E ele então vai. E o Senhor fala: uma viúva vai te sustentar. Uma viúva, que era a classe mais necessitada daquele momento. Uma mulher sem marido, não tinha condições de sobreviver. E ainda mais passando seca, como todo mundo estava passando na terra, não chovia. E ela ainda tinha um filho, que era órfão de pai. Querido, olha, tudo impossível, tudo difícil, tudo muito complicado. Porque assim é o processo. Assim é o processo. Mas nós precisamos entrar na presença de Deus para entender qual é o propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Você já perguntou para Deus? Ou você só fica perguntando para Deus o porquê do processo? Por que eu estou passando essa dor agora? Por que eu estou passando essa situação familiar agora? Por que está tão difícil minha vida financeira? Por que minha saúde foi acometida deste mal? Querido, não é essa a pergunta que você tem que fazer. Não é a pergunta do porquê que eu estou passando por isso agora. Mas qual será o propósito de Deus para a minha vida que vem por aí? Porque Deus tem um propósito para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Levanta a tua mão e fala: Deus, qual é o meu propósito aqui na terra? Fala aí em casa também: qual é o meu propósito? Pergunta. Ao invés de ficar choramingando no processo, olha para frente e espera de Deus a resposta para saber qual é o propósito. Você não está passando isso à toa. Você não está vivenciando essa situação difícil em vão. Deus tem um propósito com você. Não vai ser comigo. O que Ele tem para mim eu estou cumprindo do jeito que eu posso. Mas Ele dá graça e capacita. Agora o propósito que Ele tem para você eu não consigo fazer. Você precisa saber. Você precisa perguntar. E isso só pode te responder a sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. Então peça a Deus, que a todos dá e não nega. Deus vai te dizer qual é o teu propósito. Você está aqui na terra à toa.
Só para fazer as 4 fases da biologia humana: nascer, crescer, reproduzir e morrer. E fora os que nem reproduziram, né? Misericórdia. Vai pular a etapa e ainda vai morrer? Não vai nem ganhar uma alma para Jesus? Nem ganhar, querido, não vai nem edificar alguém. Não, para. Deus tem um propósito para a tua vida além da coisa biológica. Deus tem algo espiritual para cumprir na tua vida. Não tenta fugir, tenta saber qual é, porque Deus vai te responder em nome de Jesus. Amém? Eu vou te colocar hoje o propósito de Elias, porque esse é comum para todos. Seja o que for que você for fazer, se você vai ser profeta como Elias, você tem que ter esse propósito anterior. Se você vai ser pregador, como eu estou sendo aqui, você precisa ser uma coisa antes que Elias era. Se você vai ser líder de célula, da diaconia, presbiterato, pastor, pastora, se você vai ser líder de casais, de famílias, ministério infantil, não sei. Mas eu sei que uma coisa você precisa ser como Elias também tinha que ser. Versículo 24 diz: então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus. Está aqui. O propósito de Deus para Elias era que ele se tornasse um homem de Deus. Primeiro, antes de mais nada, antes de ser profeta, antes de ser mensageiro ao rei, antes de orar, interceder e ver a coisa acontecer, de ser intercessor, ele precisava ser um homem de Deus. Este é o propósito primeiro de Deus para todas as vidas. O propósito de Deus para você, irmão e irmã, é que você seja um homem e uma mulher de Deus. Este processo que você está passando, assim como o processo que Elias passava, era para prepará-lo para que ele se tornasse um homem de Deus. Elias ia lidar com mais de 800 profetas que eram anti-Deus naquele tempo. E ele tinha que ser um homem de Deus para poder lidar com eles. Você precisa ser um homem de Deus para lidar com as lutas e as barreiras que esta vida traz. Você precisa ser uma mulher de Deus para vivenciar e vencer todas as crises e dificuldades que essa vida oferece. Levanta a tua mão e diga: eu preciso ser. Se for homem, diga um homem. Se for mulher, diga mulher. Um homem de Deus. É isso que é o teu primeiro propósito na terra. Depois se você vai cantar, dançar, pular, gritar, eu não sei. Mas eu preciso ser homem de Deus aqui na terra. E o processo que Deus está fazendo comigo é para que eu me torne este homem dele aqui. Para você, em nome de Jesus, eu quero ouvir o teu aleluia. Oh.